A carta estava na minha mesa me esperando. Sem envelope, só uma folha de papel com o logo da empresa, dobrada uma vez. Meu nome lá em cima. Sem olá, sem carinho, só uma frase. Você está fora do negócio da família. Aguarde uma ligação do nosso advogado. Assinado, mãe. Sem explicação, sem reunião, sem conversa. Só me jogaram pra fora. Fiquei olhando para a carta por um bom tempo. Não porque eu estava confusa. Eu já sabia que isso ia acontecer. Sentia isso fazia semanas, talvez meses. As reuniões estavam tensas. Começaram a me deixar de fora das ligações importantes. Meu irmão Darren ficava com um sorrisinho toda vez que eu fazia perguntas sobre dinheiro e ninguém respondia. Eles estavam me cortando pelas costas. O que eles não sabiam é que eu também estava me preparando em silêncio. Não chorei, não fiquei brava. Mandei só uma mensagem com uma palavra. Entendido. Depois, servi uma taça de vinho tinto, sentei na varanda e assisti ao pôr do sol como se nada tivesse acontecido. Porque, na verdade, eu ainda não tinha perdido nada. Eles tinham. À meia-noite, já tinha ligado para minha advogada, Meredith. Ela é especialista em fim de sociedades e brigas de família, como ela mesma diz. No dia seguinte, ao meio-dia, minha parte da empresa, 40%, estava na mesa. Mas eu não vendi para qualquer um. Vendi para o nosso maior concorrente. Uma empresa discreta, com muito dinheiro, que há anos queria entrar no nosso mercado. Com a minha parte, eles conseguiram. Em 48 horas, Darren não parava de me ligar. Vanessa, o que você fez? Tá sendo emocional. Não é assim que a família resolve as coisas. Podemos conversar? Não respondi logo. Porque aquilo não era emoção. Era estratégia. Eles me tiraram do negócio. Eu só garanti que eles sentissem o que tentaram tirar de mim. E o que minha mãe não sabia, ninguém sabia, é que eu tinha provas. Notas, mensagens, gravações. Minha versão de como essa empresa foi construída de verdade. Agora que não tinha mais nada para proteger, eu também não ia embora. Eu ia passar por cima. Essa empresa era para ser o nosso legado. Começou na garagem da minha mãe. Uma máquina de costura, alguns tecidos, e o sonho de fazer algo para nossa família. Ela sempre dizia isso. Mas é fácil sonhar quando outra pessoa faz todo o trabalho pesado. Eu fui essa pessoa. Enquanto Darren curtia a faculdade, minha mãe fazia eventos de vinhos com investidores. Eu passava noites acordada fazendo planilhas, embalando pedidos, e montando nosso primeiro site, sozinha, porque não dava para pagar um desenvolvedor. Nunca reclamei. Acreditei no sonho dela. Tinha 24 anos quando recusei um emprego numa grande empresa só para ficar e ajudar o negócio da família. Ela dizia: um dia tudo isso vai ser seu. E por um tempo, parecia que seria mesmo. No terceiro ano, a gente chegou nos 6 dígitos. No quinto, abrimos um centro de distribuição. Negociei contratos, organizei toda a logística, criei o modelo de preços que fez a empresa dar lucro. Meu nome não aparecia, mas tudo tinha o meu toque. Aí Darren voltou. Depois de pular de emprego em emprego nos seus 20 e poucos anos. Resolveu participar do negócio. Minha mãe recebeu ele como se ele fosse um herói voltando da guerra. Mandaram eu ensinar tudo para ele. E eu fiz, na boa. Mesmo quando ele começou a se chamar de Uncle CEO. Mesmo quando me cortava nas reuniões com piadinhas. Ela é a calculadora, eu sou a visão. Mamãe sempre ria. E eu comecei a notar as mudanças. Começaram a acontecer coisas estranhas. Reuniões com clientes para quais eu não fui chamada. Despesas no sistema com meu nome que eu nunca aprovei. E minha mãe começou a falar comigo com frieza, mais dura, mais seca. Mesmo assim, eu continuei lá. Porque a gente não perde a lealdade de um dia para o outro. Achei que, se eu me esforçasse mais, eles iam lembrar quem ajudou a empresa a chegar onde chegou. Mas aí chegou a carta. Dobradinha, formal, sem carinho, sem agradecimento, só um aviso. Você está fora.
Foi aí que entendi, não era só sobre me tirar. Eles queriam que eu ficasse calada. Achavam que, sem mim, poderiam contar a história do jeito deles. Mas esqueceram de uma coisa. Eu tenho 40% da verdade. E agora que eu não tinha mais nada a perder, eu não ia mais ficar quieta. Engraçado como tudo parece tão claro depois que a máscara cai, né? Dá pra ver toda a traição como se fosse uma linha pontilhada. Clara. Direta. Pensada. Tudo começou com aquela primeira reunião que me deixaram de fora. Na época, fingiram que era bobagem. Darren disse. Ah, foi só um almocinho com uns investidores. Mas eu sempre cuidei da comunicação com investidores. Sempre. Se me deixaram de fora, é porque tinham algo para esconder. Depois teve a reunião da nova marca. Darren apresentou tudo pro conselho, cheio de palavras bonitas que ele nem sabia explicar. Eu olhei os slides e algo me incomodou. Tinha uma coisa errada. Mudaram nossa história. Sumiu a parte da garagem, sumiu meu nome. Agora era fundado pelos irmãos Darren e Raquel Evans, com orientação de sua mãe, Carol. Raquel, minha prima, que só trabalhou com a gente por 3 meses antes de sair para vender óleos pela internet. Eu confrontei os dois. Darren riu. Relaxa, Vanessa. É só marketing. Minha mãe ficou calada. Foi aí que percebi, tudo tinha mudado. Vieram mais sinais. Coisas pequenas, mas que, juntas, pesavam. Disseram que eu devia focar mais no trabalho de bastidor, longe dos clientes. Minha mãe começou a ligar direto pro Darren. Os novos funcionários já respondiam só para ele, mesmo quando ele não cuidava da área deles. Ainda assim, eu me calei. Achei que o silêncio mostrava força. Achei que lealdade valia mais que ambição. Mas o pior não foi a carta. Foi o que veio antes dela. 2 dias antes da carta chegar, um fornecedor me ligou. Queria confirmar uma fofoca. Darren estava se apresentando como o novo CEO. Ele já tinha mudado o perfil do LinkedIn. Se achando o dono antes mesmo de me tirarem oficialmente. Tudo já estava armado. Em silêncio. Eu fui a última a saber. E eles achavam que eu ia aceitar calada, vender minhas ações, desaparecer, talvez chorar um pouco escondida, e seguir a vida. Mas o que eles não sabiam é que eu também estava me preparando. Enquanto eles armavam minha saída, eu criava meu plano B. Fiz um portfólio novo. Fiz contatos com empresas que respeitam experiência mais do que ego. Eu não planejava sair. Mas planejei o que fazer caso isso acontecesse. E quando a pergunta em si apareceu, eu não entrei em pânico. Eu só virei o jogo. Eles não só me subestimaram. Eles me treinaram em cada madrugada, em cada crise, em cada problema que eu resolvia. Eles me transformaram na pior pessoa que poderiam ter como inimiga. E agora, é tarde demais. Não liguei para minha mãe. Não respondi ao e-mail seco de 3 linhas do Darren perguntando se a gente podia ser maduro sobre isso. Em vez disso, liguei para Meredith. Minha advogada. Meredith não perde tempo com papo furado. Meredith não se assusta com palavras difíceis como deserdar, aquisição hostil ou a mediação fraudulenta. Uma vez, ela fechou um acordo tão pesado que a outra parte mal conseguiu reagir. Com um rosto sério, ela me perguntou direto. Quão agressiva você quer ser? Sem dar bom dia, sem enrolar. Respondi. Cirúrgica. Quero resolver tudo antes que eles percebam o que está acontecendo. Ela parou por um segundo e falou. Ótimo. Porque o jeito que te tiraram não foi impulso. Foi planejado. Então vamos devolver na mesma moeda. A gente começou pelas minhas ações. Eu tinha 40% da empresa. Isso veio de um mix de participação, pagamento como fundadora e reinvestimento de lucros. Eles sempre acharam que eu ia vender tudo de volta para a empresa ou passar tudo pro Darren por alguma regra de família. Só que essa regra não existia. Fui eu mesma que escrevi o contrato original. E nele, não dizia nada sobre para quem eu podia vender. Então,
Fiz uma lista. 3 dos nossos maiores concorrentes. Todos já tinham tentado comprar a gente antes. Marquei reuniões. Não me comportei como se estivesse desesperada para vender. Apresentei minhas ações como uma oportunidade de ouro, pronta para ser aproveitada. Uma empresa respondeu rapidinho. Eles já observavam a gente há anos. Sabiam que 40% nas mãos certas poderiam causar? Ainda mais com informações internas, documentos detalhados e uma fundadora magoada. Contudo 100% legalizado. Fechamos em 36 horas. Pagamento em dinheiro, valor total, sem perguntas. Agora, eu não trabalhava mais na empresa. Mas tinha mais poder do que antes. Aí veio a segunda parte do plano. Não postei nada nas redes. Não fiz escândalo. Só mandei uns e-mails curtos. Um pro nosso fornecedor principal, aquele que o Darren mal falava. Outro pro nosso parceiro logístico, o contrato que eu mesma negociei. E também para a CFO, a mesma que o Darren ignorava, dizendo que ela não tinha visão. A mensagem era simples. Mudanças estão chegando. Por favor, revise os novos registros de propriedade. Aconselho não assinar nada até fazer isso. Sem ameaças. Sem drama. Só um aviso educado. Meredith cuidou dos arquivos. O time jurídico do comprador registrou tudo em silêncio. Sem anúncio. Mas dentro da empresa, o efeito começou. E eu esperei. Não precisava de fogos de artifício. Só precisava de pressão. Em 48 horas, a primeira resposta chegou. Mensagem do Darren. Vanessa, precisamos conversar. É urgente. Tradução: ele finalmente entendeu quem ele tentou derrubar. E o mais irônico? Eu nem tinha começado a usar meu plano de verdade. Vieram mais ligações. A segunda. A terceira. A quarta. Tudo em 1 hora. Depois, um áudio. Vanessa, por favor, me liga. Isso não era para acontecer assim, né? Mas para mim, tinha acontecido exatamente como eles planejaram. Só que eu fui mais rápida. No terceiro dia, os contratos começaram a mudar. A venda da minha parte acionou regras automáticas que eu mesma escrevi 2 anos antes. Cláusulas de proteção de marca. O fornecedor me ligou, não o Darren. Estamos confusos. Eles estão pedindo prorrogação, novas negociações. O grupo novo quer auditorias. Eu só respondi. Siga os termos. Nem mais, nem menos. Naquela tarde, recebi um e-mail da minha mãe. Sem um oi, sem nada. Só uma frase. Isso é mesquinho. Somos uma família. Fiquei pensando nisso por um tempo. Mesquinho? Mesquinho seria eu processar todo mundo por demissão injusta, difamação, sofrimento emocional e abuso financeiro. O que eu fiz? Foi estratégia. E foi só o começo. Tudo foi feito com calma e estratégia. Eu não respondi. Deixei que os novos donos cuidassem das coisas. E eles foram exatamente como eu pedi, cirúrgicos. Primeiro, eles congelaram todos os projetos de expansão que o Darren tinha começado sem nem calcular direito os custos. Depois, pediram relatórios financeiros mais completos. Aí começaram a aparecer várias irregularidades. Coisas pequenas, no começo. Até deixar de ser. Descobriram que o Darren estava colocando como despesa da empresa até fim de semana de folga e almoço que era só barzinho, mas que ele dizia ser a reunião de consultoria. Eles não demitiram ele ainda. Mas tiraram o poder de decisão dele. Ofereceram um novo contrato, com menos autonomia e uma cláusula tipo a liberdade condicional. Ele não aceitou. Em vez disso, me ligou. Vanessa, você não entende. Eles estão destruindo tudo. Respondi calma. Não. Eles só estão protegendo o investimento deles. Você tá acabando com o nosso legado. Eu dei um sorriso. Aquele tipo de sorriso que não chega nos olhos. Não. Eu só tô pegando de volta o que sempre foi meu.
Ele ficou em silêncio. Depois disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Tá bom. O que você quer? Foi nesse momento que eu soube, ele tinha perdido. O mesmo cara que já riu de mim, dizendo que eu era só a garota das operações. O mesmo que assinou a carta que me tirou da empresa. Agora estava me ligando não para se desculpar, mas para pedir misericórdia. E o melhor. Eu ainda nem tinha terminado. Nem todo colapso vem com barulho. Às vezes, é uma reunião que remarcam 3 vezes porque ninguém confia mais nas suas decisões. Às vezes, é um fornecedor cancelando o contrato quietinho porque repensou a parceria. Às vezes, é sua mãe deixando 3 mensagens de voz num único dia. Nenhuma brava. Todas pequenas. Vanessa, precisamos conversar. Estou tentando consertar isso. Por favor, me liga. Você ainda é minha filha. Isso tem que valer alguma coisa. Talvez antes isso teria me abalado. Mas agora eu já tinha passado do ponto onde sentimento vira arma. Eu não ignorei ela por raiva. Ignorei porque ela deixou de importar. Também ouvi falar da Raquel. A prima que tentaram colocar como a fundadora no lugar do meu nome. Ela postou algo vago no LinkedIn. O verdadeiro sucesso não se rouba. Os líderes de verdade não entram em pânico. Hashtag resiliência, hashtag gratidão. Um textão cheio de indiretas. Mas não fazia diferença. Enquanto eles tentavam salvar a imagem, os novos donos estavam focados em resultados. O investidor que comprou minha parte foi direto ao ponto. Chamou consultores não para reformular nada, mas para investigar. Em uma semana, todos os departamentos passaram por auditoria. 2 diretores pediram demissão. E o líder de marketing foi demitido discretamente depois que descobriram que ele estava desviando dinheiro da empresa para fazer um podcast pro Darren. A verdade é que a empresa ainda era forte. Só precisava de mãos melhores. E isso foi o que mais machucou. Ver que a empresa estava indo bem sem eles. E todo mundo estava vendo. Clientes começaram a comentar. Antigos parceiros me procuraram. Antes do mês acabar, eu já tinha 3 ofertas de emprego na mesa. Uma delas, do nosso maior fornecedor. Mas eu não queria um emprego. Queria clareza. E encontrei. Numa tarde, Meredith me encaminhou uma carta. Era uma proposta formal. Assinada por Darren e Carol. Eles queriam comprar minha parte de volta. Ofereceram 30% acima do valor de mercado. Mas só se eu concordasse em ficar calada sobre tudo que já tinha contado ao conselho sobre o que acontecia por dentro da empresa. Resumindo, queriam que eu desaparecesse e em silêncio. Teria sido uma jogada inteligente, se tivessem feito isso 2 semanas antes. Mas agora? Já era tarde. Eu já tinha recusado. Já tinha feito acordo com um novo investidor. Já tinha garantido que eles nunca mais teriam controle total. Naquela noite, servi outra taça de vinho tinto, seco, sem gelo. Acendi uma vela, sentei perto da janela e sorri. Porque não era mais só sobre vingança. Era sobre alívio. Alívio por não precisar mais duvidar de mim mesma. Alívio por deixar de ser só uma nota de rodapé numa história que eu ajudei a construir desde o começo. Agora, deixei eles se virarem. Deixei eles brigarem. Deixei eles tentarem contar uma nova versão da história. Mas o final. Esse já estava escrito por mim. Eu não voltei. Não fui para a sala de reuniões. Não fui pro escritório. Nem fiz questão de tirar meu nome das conversas deles. Porque eu não queria mais sentar numa mesa que eu mesma ajudei a construir só para ser mandada ficar de canto. Em vez disso, construí a minha própria mesa. No começo, era só uma ideia pequena. Um rascunho num caderno velho. Uma vontade escondida que começou a crescer. Dei o nome de Second Founders, uma consultoria jurídica e estratégica para mulheres que estavam sendo tiradas de suas próprias startups. Mulheres como eu. E, para minha surpresa, não eram poucas. Semanas depois que anunciei a ideia, minha caixa de entrada estava lotada.
Cofundadoras abandonadas pelos maridos logo depois da primeira rodada de investimento. Filhas ignoradas pelos irmãos nos negócios da família. Mulheres inteligentes, quietas, só esperando alguém dizer: "Você não tá louca. Você só tá sendo apagada." E eu contei a elas o que aprendi do jeito mais difícil. Você não é sensível demais. Você é atenta. Você não tá exagerando. Você tá percebendo. E você não é dramática. Você é perigosa quando para de se desculpar. O primeiro workshop esgotou rapidinho. No segundo mês, eu já tinha 5 clientes pagantes e uma lista de espera. Contratei uma ex-paralegal que virou minha estrategista. Fui destaque num boletim para pequenas empresas. A manchete dizia: "A mulher que tentaram apagar acabou de criar um caminho para todas nós." Evan, meu ex de anos atrás, me mandou um e-mail depois de ler. "Orgulhoso de você. Sempre soube que você faria algo grande." Eu não respondi. Não por raiva. Mas porque eu não precisava mais de validação de quem só aparece depois da vitória. Fiz as pazes com muita coisa. Parei de checar quanto valem as ações da empresa da família. Parei de reler aquela carta que começou tudo isso. Parei de me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse ficado quieta. Porque, para ser sincera, eu até teria sobrevivido. Mas não teria vivido de verdade. Hoje, eu falo em eventos. Já fiquei no fundo da sala. Agora, sou mentora de fundadoras que me lembram quem eu era. Mais jovens, mais corajosas, cheias de energia e sem paciência para esperar permissão. E nos domingos, vou na feirinha perto dos girassóis. Depois, sento na janela com minha taça de vinho tinto, seco, sem gelo. Não é nada dramático. Nem de filme. Mas é meu. É a vida que construí quando parei de tentar segurar algo que nunca deveria ter implorado para manter. A vitória não foi fazer eles se arrependerem por me deixarem de lado. A vitória foi perceber que, na real, eu nunca precisei deles para começar. É engraçado. O silêncio que vem depois da explosão é diferente. Não é aquele silêncio vazio de quando você é deixada de lado, esse eu já conhecia bem. É o silêncio depois da tempestade. Quando tudo para. E você percebe que ainda está de pé. Que tudo que caiu atrás de você não era sua base. Era só entulho. Faz quase 1 ano desde a carta. Sem processos. Sem ofertas novas. Sem pedido de desculpa. Só distância. Nunca mais ouvi nada da minha mãe. Nem uma mensagem de alguém por ela. Nem no meu aniversário. Aquilo doía, o espaço onde ela deveria estar. Mas a dor sumiu devagar. Como um roxo no corpo que você para de perceber. Porque, com o tempo, parei de tentar me encaixar na ideia de filha que ela queria. E comecei a virar a mulher que eu realmente sou. A ironia. Eles diziam que eu era fria. Calculista. Direta demais. Obcecada com processo, controle, risco. Mas eu nunca fui fria. Eu só estava tentando manter uma família inteira de pé, mesmo quando ela não sabia como me apoiar. Eles só viam valor no que eu fazia. Horas, contratos, números. Nunca em quem eu era. Meu nome, meus limites, minha identidade. E no dia em que me tiraram de lá? Foi o dia em que me devolveram tudo que eu tinha deixado para trás. Minha voz. Meu futuro. Meu nome. É sempre assim com quem tenta te apagar. Eles nunca imaginam que você vai escrever o final da história sozinha. Mas eu escrevi. Não em fogo. Mas com tinta. Hoje eu olho para tudo com um tipo de distância gentil. Não é exatamente perdão. É paz. Como se eu estivesse vendo um filme sobre a vida de outra pessoa. E percebesse que a personagem principal finalmente saiu do lugar errado. E entrou na própria história. Minha empresa está crescendo. Não é um império ainda. Mas é limpa, honesta e faz diferença. E toda vez que recebo uma mensagem de cliente começando com: "Eu achei que estava ficando louca", até lembrar por que continuei. Eu sorrio.
Porque o mundo tá cheio de mulheres como eu. Inteligentes demais para serem ignoradas. Cansadas demais para continuar provando que merecem estar aqui. A verdade? A gente cansou de esperar alguém entregar a caneta. Agora, a gente escreve. Hoje em dia, eu cuido dos meus próprios cadernos. Faço minhas próprias contas. Falo quando eu quero. Vou embora quando eu preciso. E no primeiro aniversário daquela carta, fiz uma coisa simples. Imprimi a carta, dobrei e coloquei no envelope. Escrevi uma palavra do lado de fora. Obrigada. Não foi para mandar. Nem para queimar. Foi só para me lembrar. Às vezes, a porta que fecham na sua cara é justamente aquela que você nunca deveria ter entrado.